Olá, amados, a paz de Arruxa. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Antônio Júnior. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Fala aí, deixa eu botar assim. Tá ótimo, né, amados? Vou deixar assim mesmo, tá? Peraí. Deixa eu virar pra cá assim, fica mais fácil pra mim. Mas cadê aqui? Achei. Então vamos lá. Entendeu? Então, você nunca vai ser aceito por aquilo que você faz. Você já foi aceito por Jesus. Agora vem uma questão. As obras que você faz é por amor a Deus. É porque você não quer desagradar a Deus. Mas não é nunca para você ser liberto do pecado, liberto do inferno, não. Porque você... Veja, as obras que você faz é para Deus. Olha só, amado, o que ele está falando, amados. Veja bem o que ele está falando. Vamos avaliar aqui. Veja. Aquilo que você faz, você já foi aceito por Jesus. Agora vem uma questão. As obras que você faz é por amor a Deus. Veja, as obras que você faz é por amor a Deus. Qual a obra que ele está falando? As obras da religião, de você ir no templo físico. Então você vai à igreja porque você ama a Deus. Então você dá dízimo de oferta porque você ama a Deus. Então você toma Santa Ceia porque você ama a Deus. Então você se batiza nas águas porque você ama a Deus. Então você vai subir ao monte porque você ama a Deus. Então você jejua porque você ama a Deus. É isso que ele está falando. Só que a gente viu bem claro aqui, amados, em Efésios, né, como a gente viu, né? Efésios 2, 9. Ó, Efésios 2. Veja, faço questão de ver aqui de novo, olha. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Yahweh, não por obras, para que ninguém se glorie, não por obras. Não por obra, qual obra? A obra do amor ao próximo. Mas ele aqui está falando, né? Ele aqui está falando, né? Como a gente está vendo, ele está falando, veja o que ele disse. Vamos voltar aqui de novo. Ó. Porque ela ainda pensa que ela precisa ser aceita por Deus pelos seus méritos. Entendeu? Então, você nunca vai ser aceito por aquilo que você faz. Você já foi aceito por Jesus. Agora vem uma questão. As obras que você faz é por amor a Deus. Veja, as obras que você faz é por amor a Deus. E sendo que o próprio apóstolo disse em Atos 17, olha o que o apóstolo diz aqui, amados, em Atos 17, 24 e 25. Veja. O Yahweh que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas, né? Em outra versão está em templos, veja. Vamos ver aqui, Atos 17. Em outro está templos. Templo e santuário a gente já viu, né? Que são sinônimos. Ó. O Yahweh que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, quando a pessoa vai a um templo por amor a Deus, ele não habita lá, o que a pessoa vai fazer lá? Então, se a pessoa ama Yahweh, ele não vai a um templo físico. Por quê? Porque o pai não habita num templo físico. Então, ele não vai ao templo, é o contrário. Olha, nem tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitam de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração em todas as coisas. Ele não é servido por mãos humanas. Então as obras que as pessoas fazem no templo físico não é para Yahweh, porque ele não é servido por mãos humanas. Ele é servido, ele é adorado em espírito. Ele é adorado em espírito. Na verdade, Yahweh ele não é servido, ele é adorado. Quem é servido é Yahushua. É uma diferença muito grande, amados. Veja, Yahweh, ele procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, Yahweh, ele não é servido por mãos humanas, ele não é servido no físico, ele é adorado em espírito e em verdade. Agora, Yahushua, ele é servido, como Yahushua é servido,
quando nós amamos ao próximo como a nós mesmos e praticamos o amor ao próximo. Porque ele disse, eu tive sede, tu me deste de beber, tive fome, tu me deste de comer, estive nu e tu me vestiste, estive enfermo e doente, tu foste me visitar. Ele disse, em verdade vos digo, quando vocês fizessem a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então, nós servimos a Yahushua amando ao próximo. Agora, o Pai, ele não é servido por mãos humanos, como que necessitam de alguma coisa. Não, o Pai, ele é adorado, em espírito e em verdade. Então, vocês vejam que é diferente. Vocês vejam que o Antônio Júnior aqui está falando totalmente o contrário da Escritura. Você não quer desagradar a Deus. Mas não é nunca para você ser liberto do pecado, liberto do inferno, não. Porque você já foi liberto das trevas para a luz. Veja, você não é liberto do inferno, tá? Para ir no inferno, tipo assim. Só que o inferno, amados, é um ser. O inferno é um ser, que é o corpo de Terron, que é o Deus das trevas. O inferno não é um lugar. Tanto que a Escritura diz que, e por último foi lançado no lago do fogo a morte e o inferno seguia. O inferno seguia. Pode um lugar seguir a morte? Não pode. Então vocês vejam que o inferno é um ser, não é um lugar. Tá? E o lugar que ele fala é abismo, é o lago de fogo. Esse é o lugar. Não é o inferno. Então, vocês vejam bem. Vamos aqui, voltar aqui um pouquinho, só para a gente avaliar aqui mais um ponto aqui que ele está falando. Olha. Você ser liberto do pecado, liberto do inferno, não. Porque você já foi liberto das trevas para a luz. Agora você deixa... Liberto das trevas para a luz, mas aqui não, porque aqui é trevas, aqui não é luz. As pessoas estão enganadas no engano, nas trevas, no lugar de perdição, na porta larga, que é a porta da religião. Que são muitos que entram por essa porta e vão para a perdição. Quando nós somos libertos das trevas para a luz, amado, é que nós saímos do sistema religioso, que é as trevas, e vamos para a luz, que é Yahushua, porque Yahushua é a luz do mundo. Vamos continuar. Deixa de fazer o errado, porque você sabe que as consequências podem vir. A Bíblia diz, a única coisa que nos livra dos laços da morte é o temor ao Senhor. E é importante ter esse temor, sim. É importante você ter medo de pecar, sabe? Porque isso pode trazer consequências ruins, pode abrir brechas. Veja, o temor do Senhor que ele está falando não é você ter medo de pecar, mas o temor do Senhor que ele está falando na Escritura, amados, é no sentido de você crer e andar no Espírito em Yahweh. Isso é um temor, você teme a Yahweh, não é de temer, de ter medo de Yahweh, mas é você temer de você obedecer a Yahweh. É nesse sentido na Escritura. Até porque Yahweh, ele é amor. Ele não traz medo a ninguém. Pelo contrário. A gente vai para Yahweh por amor. Porque a gente ouve a voz de Yahushua. E a gente vê que Yahushua é o único pastor realmente. A gente se arrepende do físico e vai para o espírito. E a gente vai por amor a Yahweh. Então a gente teme a Yahweh no sentido de obedecer. Não é no sentido de ter medo de Yahweh. Tá certo? Mas é no sentido de obedecer a ele. E como nós obedecemos a Yahweh, adorando a ele em espírito e em verdade. É assim que nós obedecemos a Yahweh, amados. Não tem outra forma. Então vocês vejam bem, vamos aqui voltar um pouquinho só para a gente ver o que ele está falando. Agora você deixa de fazer o errado, porque você sabe que as consequências podem vir. A Bíblia diz, a única coisa que nos livra dos laços da morte é o temor ao Senhor. E aí, o temor ao Senhor, vamos ver aqui, o temor do Senhor, Bíblia. Deixa eu ver onde é que está escrito. Vamos lá. O temor do Senhor, Bíblia. Nos livros da morte. Bíblia. Vamos lá. Provérbio 14, 27. Vamos ver. Ó. O temor do Senhor é a fonte de vida e é capaz de nos afastar das ciladas da morte.
Olha, o temor do Senhor é a fonte de vida e é capaz de nos afastar desse lado da morte. Esse temor do Senhor que está falando aqui, amados, o obedecer ao Senhor é a fonte de vida. O andar em espírito em verdade, o adorar espírito em verdade, é a fonte de vida, é capaz de nos afastar das ciladas da morte. Qual morte que ele está falando? Morte, que é Terron, que é a morte. Está falando aqui das ciladas da morte, que é o Deus morte, que é Terron. E também está falando das ciladas da morte, que é a cilada da religião, que é a morte, porque religião é caminho de morte. Então vocês vejam bem, né? Então é isso que está falando aqui. Então quando a Escritura fala do temor, né, está falando no sentido disso, do temor, tá falando no sentido do temor de você obedecer a Yahweh. Veja, Provérbios 10, 27. Provérbios 10, 27. Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos ver aqui no 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. O temor do Senhor aqui não é o você ter medo de Yahweh, mas o temor do Senhor é você obedecer. A obediência a Yahweh aumenta os dias. Quando você obedece a Yahweh, aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. Por quê? Porque o perverso, ele não obedece a Yahweh, ele obedece a Terron. Ele obedece a Terron no sentido de andar na carne, de praticar as obras da carne, os frutos as obras da carne, que são moralidade, lascívia, idolatria, essas coisas todas, né? E isso aí afasta o homem de Yahweh. Então vocês vejam bem, né? Então vamos aqui ver o que o Antônio Júnior vai falar mais, né? Vamos lá. É importante ter esse temor, sim. É importante você ter medo de pecar, sabe? Porque isso pode trazer consequências ruins, pode abrir brecha. Aí ele está falando do temor no sentido de medo. Mas o temor que a Escritura fala ao Senhor é no sentido de obedecer. Quando você obedece a Yahweh, você anda no Espírito. Por quê? Porque obedecer a Yahweh é você adorar Ele em Espírito e em verdade. Isso é obediência. Porque é isso que Ele quer. E quando você anda em Espírito, você não vai dar brechas à sua carne. Porque a carne é mortificada e o Espírito é vivificado. Então o Espírito que habita em nós, que vive em nós, é que pratica o fruto do Espírito em nós, amados. Então a gente não tem que ter medo de pecar, porque quando a gente anda no Espírito, a gente anda na verdade. Então a gente não vive uma vida de pecado, tá certo? Tanto que a Escritura diz, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado que intercede por vós, que é Yahushua. Ele é bem claro. Não pequeis. Se ele fala não pequeis, é porque quando a gente anda no Espírito, a gente não peca, a gente não vive uma vida de pecado. Tá certo? É lógico que nós somos humanos, mas quando nós andamos no Espírito, o Espírito é que pratica o fruto do Espírito em nós. É por isso que nós temos que vigiar e orar, estar sempre orando ao Pai, andando no Espírito. Então, quando a gente vive uma vida no Espírito, vive uma vida na verdade, a gente não vai viver uma vida de pecado. Não tem como. Porque a carne é mortificada e o Espírito é vivificado. Só que aqui ele está falando que tem medo de pecar, mas para você não pecar, você tem que ir no templo físico, você tem que praticar os atos da religião para você não pecar. E sendo que aqui é pecado. Porque o Pai não está aqui, o que a gente vai fazer aqui? Viver uma vida de mentira é pecado. Ele aqui não é pastor, ele é mercenário. Ele se diz pastor. Vamos continuar. Para o inimigo. E Jesus sempre dizia, vai, não peques mais. Porque se a pessoa voltasse àquela vida, as coisas iriam piorar na vida dela. Jesus disse, se uma pessoa sai totalmente da presença de Deus, vem 7 demônios piores do que ela já tinha. Sai totalmente da presença de Deus. Mas o que é sair da presença de Deus no sistema religioso? É a pessoa se desviar e sair da igreja e não ir mais uma igreja. Você sair da presença de Deus. Porque eles falam que Deus está no templo físico. Olha, Deus está aqui.
Vem aqui que Jesus está aqui, ele vai fazer milagre na sua vida. E sendo que Yahushua disse, se disserem para vocês, eu estou na casa, não vá, porque eu não estou lá. O próprio Yahushua disse isso, amados. Então, vocês vejam que estar na presença de Deus no sistema religioso, você está dentro da igreja, você praticar os atos da religião. E sendo que você está na presença de Yahweh, Yahweh está em você, habitando em você, porque você é o templo do Espírito. Então, quando Yahweh mora em nós, habita em nós, nós estamos em Yahweh. Não é porque nós estamos em Yahweh, no sentido de nós estarmos em Yahweh, mas é porque o próprio Espírito habita em nós. Então, o próprio Espírito habitando em nós, nós estamos no Espírito, porque o Espírito mora em nós, habita em nós, amados. Então, a gente não precisa buscar o Espírito. Por quê? Porque o Espírito habita em nós, a gente não precisa buscar o que a gente tem. Porque o Espírito mora em nós. O que nós precisamos buscar, segundo a Escritura, é o conhecimento. É o conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas como a gente conhece a verdade? Buscando. E o Espírito que habita em nós, ele vai nos testificar da verdade. Ele vai nos testemunhar da verdade. Ele vai nos guiar a toda a verdade, porque o Espírito nos guia a toda a verdade. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Essa pessoa, o estado dessa pessoa se torna pior. Se você for lá no presídio agora, pode perceber, talvez, se não for a maioria, grande parte lá, tudo conhece a palavra de Deus. Tudo é evangélico, filho de crente, conhece a palavra, mas está lá pagando o preço. Por quê? Não vigiou, não orou. Veja, todos são evangélicos, ou seja, ele diz como que o evangelho fosse o caminho da salvação. E não é, o caminho é Yahushua, amados. Está bem claro. Está bem claro. Vocês vejam bem o que ele está falando. Olha só. Avalie isso, amado. Vamos ver. Ó. A maioria, grande parte lá, tudo conhece a palavra de Deus. Tudo é evangélico. Tudo conhece a palavra de Deus. Ou seja, a pessoa que conhece a palavra de Deus é evangélico. A palavra de Deus que ele está falando não é Yahushua, mas é a Bíblia. Todos conhecem o livro Bíblia, que é a palavra de Deus. Todos são evangélicos, sendo que Yahushua, ele é a palavra. Yahushua é a palavra. E Yahushua não é evangélico. Yahushua segue o Pai. E nós temos que seguir ao Pai, adorar o Pai, porque Yahushua, ele adora o Pai em espírito e em verdade. O Pai é Deus de Yahushua. Então, nós seguimos a Yahushua adorando o Pai em espírito e em verdade, como Yahushua adora. Yahushua não é evangélico. Então, vocês vejam bem que ele está falando, todos conhecem a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia que é a palavra de Deus, e Yahushua é a palavra. Mas os evangélicos não conhecem Yahushua como a palavra, eles conhecem a Bíblia como a palavra de Deus. E é por isso que eles não têm uma vida transformada, porque não conhecem a palavra que é Yahushua. Porque Yahushua que é a palavra que nos alimenta no entendimento, no espírito. Então, vocês vejam bem. De crente, conhece a palavra, mas está lá pagando o preço. Por quê? Não vigiou, não orou. Então você tem que ter certeza. Porque não vigiou, não orou, ou seja, porque não permaneceu na religião evangélica. Então estão lá pagando o preço. Tá certo? Ele está falando isso, literalmente é isso. A pessoa está presa no presídio porque ela não vigiou, não orou, porque ela não permaneceu na religião evangélica, na palavra de Deus que é a Bíblia. E sendo que Yahushua ele não é evangélico, ele não pregou para a religião evangélica, ele não anunciou nenhuma religião, pelo contrário, ele sempre foi contra o sistema religioso, ele combateu o sistema religioso, tanto que o sistema religioso que matou Yahushua, só vocês lerem lá, amados, Mateus 26, 27, 28, os sacerdotes, sumos sacerdotes, líderes religiosos, mestres da lei, junto com o governador, né? Que é a política, mataram Yahushua. Só ler lá. Está lá escrito, Mateus 26, 27, 28. Vocês podem, amado evangélico, pausar o vídeo e ler Mateus 26, 27, 28. Então vocês vejam que eles colocam aqui
como que os evangélicos é um povo exclusivo e que Jesus ele morreu para o povo evangélico, para salvar o povo evangélico, mas Yahushua ele foi sacrificado para a humanidade, tá? Ele se sacrificou pela humanidade, por todos, mas são muitos que vão herdar a vida eterna, são muitos, porque ele morreu por muitos, ele se sacrificou por todos, mas ele morreu por muitos, porque muitos vão aceitar a verdade, mas não serão todos. Mas ele morreu por toda a humanidade. Mas aqueles que aceitarem a verdade, que andar na verdade, será salvo. Agora não serão todos. Por quê? Porque nem todos aceitarão Yahushua. A Escritura é bem clara, aquele que negar meu nome, eu também negarei. Está escrito isso bem claro, amados. Então vocês vejam bem, vamos continuar. Uma coisa, Deus ele sempre vai te aceitar se você colocar a sua fé em Jesus e não em si mesmo. Amém? Então vamos continuar aqui. O versículo... Sim, a fé em Jesus e não em si mesmo, mas a fé em Jesus que ele está falando é você permanecer no sistema religioso. E sendo que Yahushua ele está fora do sistema religioso. Ele está fora, tirando as suas ovelhas para fora da religião. 20, olha o que diz: e ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Veja, vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. Yahushua não disse, dê o dinheiro a um templo físico, dê o dinheiro a um líder religioso. Não, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. O tesouro no céu que ele está falando aqui, amado, não é um tesouro no céu literalmente, porque a gente não vai morar no céu, mas é um tesouro no entendimento, no espírito. É isso que ele está falando. Yahushua está falando no espírito. Depois, venha e siga-me. Siga-me. Siga Yahushua. Não é siga um líder religioso. Siga a um templo físico. Siga a uma religião. Não, é siga a Yahushua. Está bem claro. Ele disse, venha e siga-me. Venha a mim. Siga-me. Não é somente ir a Yahushua, mas é ir e seguir. Tá bem claro. Tá? Depois, venha a Yahushua e siga a Yahushua. Tá bem claro. Vamos continuar. Olha que interessante. Jesus virou para ele e disse, olha, você já conhece os mandamentos. Não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. Na mesma hora, ele falou, Jesus, eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. Mas ao mesmo tempo, deve ter ficado um questionamento na vida daquele jovem. Uai, eu tenho feito já, Jesus, né? O que está faltando então? E a Bíblia diz que, aqui no versículo 21, que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus conhecia o desejo dele de agradar, de querer agradar a Deus. Jesus conhecia o desejo dele de fazer o certo, de fazer o bem. E Jesus então... Sim, e Yahushua conhecia o desejo desse jovem de agradar a Yahu. Por isso que ele disse, venda tudo que você tem, depois venha e siga-me. É para sair da religião. Olha, venda tudo que você tem e dê aos pobres, depois venha e siga-me. Ou seja, saia da religião, venha a mim e me siga. É isso que Yahushua disse. Vamos continuar. Ele se compadeceu daquele jovem. E Jesus também te conhece. Jesus sabe dos seus conflitos. Sabe do seu desejo de agradar a Deus. Sabe do seu desejo de ser uma boa pessoa. Sabe também das suas fraquezas. Mas Jesus, ele tem um recado para você, que é o mesmo recado que ele disse para esse jovem. Ele disse para esse jovem o seguinte, olha, parabéns. Foi muito bom o que você fez. Pode ter certeza, não foi em vão. Você se tornou uma pessoa boa. Você se afastou das más amizades.
você com certeza colheu muitos frutos, você se tornou uma pessoa sábia, você enriqueceu, você ganhou muito dinheiro, parabéns. Mas agora está te faltando uma coisa. Faz o seguinte, vai lá, vende tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e você vai ter um tesouro nos céus. E quando Jesus disse isso, aquele jovem ficou muito triste. Ele virou as costas para Jesus, porque ele tinha muitas riquezas. Ou seja, aquele jovem estava apegado ao que ele tinha, porque ele tinha muitas riquezas. Vocês vejam que ele pulou o depois venha e siga-me. Vocês estão vendo que ele pulou. Ele disse, vá vender tudo que você tem e dê aos pobres, né? Aí ele foi e falou que o pobre ficou triste porque ele tinha muitas riquezas, mas ele pulou o que Yahushua disse, porque Yahushua não falou só isso, vá vender tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres. Ele não falou só isso. Aí ele disse depois, venha e siga-me. Vocês vejam bem, vamos continuar. Riquezas. E ter muitas riquezas não é pecado. Eu já vi pessoas falar para mim, pastor, se você é homem de Deus mesmo, vende essa casa que você tem, vende tudo que você tem, dá para os pobres, vamos ver. Mas não é isso que Jesus quer. Desde que tudo que eu tenho não está ocupando o lugar no meu coração, que deveria ser de Deus. Então Jesus virou para ele e disse o seguinte, olha, está faltando uma coisa, sabe qual que é? Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todas as tuas forças. Amém? Então faltava um mandamento. Faltava um mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus falou, tá vendo? Você quis seguir todas as leis, mas ninguém consegue seguir todas as leis. Você precisa de alguém. Você precisa de um Salvador. Então, imagine esse cara, esse jovem, em comparação com a sua vida. Eu tenho certeza, você ia sentir vergonha de ficar perto dele, porque ele era um cara muito excepcional. Veja, Yahushua, vocês vejam bem, amados, que Yahushua, ele não falou assim, lógico que ele falou né, de vender tudo que você tenha, ter ao pobre e tal, mas ele que está falando do amor a Deus. Mas ele está falando do amor a Deus, tipo assim, ele disse que você tem que ter as coisas, mas desde que isso não ocupe o seu coração, não ocupe o lugar de Deus. Então você tem que amar a Deus, mas amar a Deus como? Praticando os atos, as obras da lei, da religião, aqui por amor a Deus. É isso que ele está levando a mensagem. Tá certo? E sendo que o próprio Yahushua, ele disse, olha, deixa eu ver onde é que está escrito aqui, que eu já até me esqueci onde é que está escrito. O jovem rico, vamos ver aqui. Vou botar aqui o jovem rico. O jovem rico, Bíblia, vamos lá. Vamos lá. Onde é que está escrito? Mateus 19. Isso. Mateus 19, do 16, né? Do 16 ao 30. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ler, amado. Eis que alguém se aproximou de Yahushua e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Yahushua, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Veja, obedeça aos mandamentos. Ele não disse obedeça à lei. Obedeça aos mandamentos, que é o amor ao Pai e o amor ao próximo como a si mesmo. Esses são os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Respondeu Yahushua. Não matarás. Não matarás é o que? Mandamento. Não adulterarás. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Veja, mandamentos. Disse-lhe o jovem. A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Yahushua respondeu. Se você quer ser perfeito, vá. Venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso,
O jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Yahusha disse aos discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Yahweh. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? Yahusha olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Yahweh todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe perguntou, nós deixamos tudo para seguir-te. Veja, nós deixamos tudo para seguir-te. Seguir a quem? Yahusha. Que será de nós? E Yahusha lhe disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel, e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campo, por minha causa, receberão 100 vezes e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Vocês reparem, amados, o que Yahusha disse? E todos que tiverem deixado casas, essas casas que ele está falando não é casa, sua casa física, onde você mora, casas, templos religiosos, irmãos religiosos, sistema religioso, pai, que é líder religioso, mãe, que é a religião. Vocês vejam bem. Está falando no sentido espiritual. Filhos ou campos por minha causa. Por minha causa, que deixar, que largar a religião por minha causa, por causa de Yahusha. Vocês vejam bem, reparem bem. Mas aqui, Yahusha não falou. Vocês vejam o que ele está falando aqui, que ele está aumentando aqui. Yahusha falou do amor, de dar os seus bens ao pobre, tá? Foi o que Yahusha disse aqui, veja. E aqui ele está falando outra coisa. Veja bem. Bora. Vamos voltar aqui um pouquinho, amados. É porque eu botei aqui o notebook numa... Eu botei o notebook aqui numa posição que está difícil de eu ler, amados. Desculpa. Vamos lá, voltar aqui. Faltava o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus falou, tá vendo? Você quis seguir todas as leis, mas ninguém consegue seguir todas as leis. Você precisa de alguém. Você precisa de um Salvador. Então, imagine esse cara, esse jovem. Então, vocês vejam, deixa eu virar aqui, que já passou os 32 minutos, agora que eu vi, amados. Vocês vejam que ele que está falando de amar a Deus, né? Mas que Jesus falou de amar a Deus, ele falou do mandamento, mas ele falou do amor ao próximo, ele falou isso, né? Ou seja, vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me, foi o que a Yahusha falou para o jovem, né? Mas ele está falando que Jesus disse que você tem que amar a Deus no sentido dele estar praticando as obras da lei, as obras da religião. É isso que o Antônio Júnior está levando a mensagem. E sendo que ele está distorcendo o que está na Escritura para o benefício dele, para ele dizer que o amor a Deus é você praticar os atos as obras por amor a Deus, por agradar a Deus, você praticar as obras, ou seja, você ir na igreja porque você ama a Deus. E sendo que na Escritura é o contrário. Quando você ama Yahweh, você não vai a um templo físico. Por quê? Porque você é o templo, e ele habita no templo que somos nós, não no templo físico. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações. Se verifiquem, amados, se vocês estão inscritos no canal, porque o YouTube está desinscrevendo os inscritos. Que a Yahusha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahusha, até a próxima.